Proteção a mais sempre faz bem, mas os cuidados devem continuar, com o uso de máscaras, lavando as mãos e, na medida do possível, mantendo algum tipo de distanciamento. E a melhor proteção que existe é fortalecendo as defesas naturais do organismo. E não há reforço maior para o nosso corpo do que a seleção de vitaminas Sidney Oliveira. E de seleção, eu entendo. Vitaminas Sidney Oliveira, a proteção que você precisa para fortalecer o sistema imunológico. Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, Botini! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá! Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que nos acompanha na programação Ultrafarma com o apoio de Sidney Oliveira. Levamos até você mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape, nesta quinta-feira, 1º de julho de 2021. Queremos iniciar este novo mês com você, apresentando a Deus as nossas alegrias, os nossos projetos, os nossos sonhos para este novo mês que se inicia. Tendo sempre a certeza que, apesar das dificuldades, como nós meditávamos ontem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos acreditar, devemos ter este otimismo de que este mês será melhor do que aqueles que passaram. Hoje, quinta-feira da 13ª semana do tempo comum, a liturgia da igreja, sobretudo no Brasil, faz memória da beata Assunta Marchetti, uma religiosa escalabriana que viveu na cidade de São Paulo e também na região do interior de São Paulo, mais para o nordeste do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e que muito nos inspira. Vamos conhecer um pouco desta beata brasileira. Muitas vezes nós desconhecemos, aqueles que são os beatos, que são os santos, aqueles homens, aquelas mulheres que estão em processo de beatificação, de canonização no nosso país. Então é importante nós conhecermos um pouquinho quem foi a beata Assunta Marchetti. Assunta Marchetti nasceu na Itália, na região de Lucca, e desde jovem ela demonstrou um forte desejo de se consagrar a Deus como uma religiosa de clausura. Mas como nós sabemos, nem todos os nossos projetos, nem todos os nossos sonhos são os projetos de Deus para nós. Então, Assunta acaba não se consagrando à vida de clausura. E através de uma proposta do seu irmão, o padre José Marchetti, que era missionário entre os migrantes italianos que vinham rumo ao Brasil, ela acaba deixando a Itália junto com outras duas mulheres, junto com outras duas irmãs e juntamente com a sua mãe, e professam votos religiosos diante de Giovanni Battista Scalabrini, o fundador dos Scalabrianos, e partem rumo ao Brasil. Então elas professam os votos e partem rumo ao Brasil para serem missionárias. Elas chegam aqui fundando o primeiro núcleo das Irmãs de São Carlos Borromeu, as Scalabrianas, e Madre Assunta vive como missionária no Brasil por 53 anos, sempre animada, o seu carisma, o seu amor
pelas crianças órfãs. Então, ali na zona leste de São Paulo, na região da Vila Prudente, ela funda um abrigo, uma casa para acolher os órfãos. Até hoje, ali nas proximidades desta casa-mãe das Escalabrianas, onde Madre Assunta funda a sua obra, nós temos uma rua chamada Rua do Orfanato, exatamente por conta da proximidade com este abrigo que a Madre Assunta funda. E ela também tinha grande preocupação com os migrantes e com os enfermos. Então ela concentra toda a sua vida no cuidado a essas pessoas. Ela foi uma grande mulher, um grande modelo de doação. Ela procurou guardar ao longo de sua vida o carisma que aprendeu de São João Batista Scalabrini, e ela vem a morrer na cidade de São Paulo, no orfanato que ela fundou lá na Vila Prudente, em 1º de julho de 1948. Em 25 de outubro de 2014, numa celebração presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, na Catedral Metropolitana de São Paulo, ela foi beatificada. Então, com a presença do prefeito da Causa dos Santos, o cardeal Amato, e com missa presidida por Dom Odilo, Madre Assunta foi beatificada e agora o seu processo de rumo à canonização, à santificação, continua. Então, que esta santa, esta grande mulher que viveu no nosso país por 53 anos, possa inspirar as nossas vidas, possa inspirar as nossas atitudes, possa nos fazer homens e mulheres de caridade. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, lembrando que é muito importante que você coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração, de forma que a gente possa rezar pelas suas intenções. Vamos meditar o Santo Evangelho, vamos ver qual é a boa palavra que o bom Jesus tem para nós nesta quinta-feira. Iniciamos hoje a leitura do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 1 a 8. É um episódio do Evangelho conhecidíssimo, também escrito por vários dos evangelistas. Vamos pedir as luzes de Deus para este momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Após ser expulsos pelos genezarenos, Jesus volta para o barco e retorna à sua cidade, a cidade de Cafarnaum, lugar que Jesus escolheu, cidade portuária, que Jesus escolheu para iniciar o seu ministério. É em Cafarnaum que Jesus começa a sua vida pública, porque Cafarnaum era uma cidade portuária, então todas as pessoas que chegavam ali de diversos lugares, de diversas nacionalidades, de diversos lugares, de diversas cidades, acabavam por ter um contato com a mensagem do Evangelho. Então Jesus, em sua sabedoria e criatividade, escolhe ali para iniciar o seu ministério. Então, voltando a Cafarnaum, Jesus se depara com esta situação. Um homem que é levado por seus amigos até Jesus na sua maca, um paralítico. O evangelista São Marcos, ele vai ser mais detalhista ao narrar essa cena. Ele vai dizer que aqueles homens, vendo a multidão que cercavam Jesus e impediam que Jesus visse aquele homem paralítico, estes homens vão dar um jeito de erguer a maca onde estava o paralítico, tirar algumas telhas do telhado e fazer com que ele descesse no lugar onde Jesus estava. Por isso, o relato de São Mateus que nós acabamos de ouvir vai dizer que Jesus viu tamanha fé daqueles homens e se comoveu com aquilo. Então, exatamente por isso. E Jesus, num primeiro momento, como nós vimos, ele vai oferecer àquele paralítico algo muito maior do que aquilo que ele precisa. Mais do que a cura física, ele oferece àquele paralítico o perdão dos pecados. Ele oferece a cura da raiz dos males. Para os judeus, nós já vimos isso em outros episódios da Sagrada Escritura. Para os judeus, toda doença física era consequência dos pecados ou da pessoa ou dos seus antepassados. Por isso, eles consideravam uma grande blasfêmia que Jesus perdoasse os pecados, uma vez que, segundo o pensamento deles, porque as doenças eram consequências de grandes e graves pecados, só Deus poderia perdoá-los. Então, nessa lógica de que os pecados são a raiz dos males físicos, Jesus nos mostra que ele vai além. Ele não cura só as consequências dos nossos pecados. Ele não está preocupado somente com os efeitos dos nossos pecados. Mas a preocupação de Jesus é com a raiz. Por isso, ele perdoa os pecados. Jesus, então, demonstra que a sua intenção era muito mais complexa do que aquela que aqueles homens podiam prever. Para ele era muito mais fácil fazer um perdão dos pecados, segundo os judeus, então ele vai desafiar, ele vai dizer, o que é mais fácil? Eu dizer os teus pecados estão perdoados, já que eu não posso fazer isso? Ou dizer para esse homem, levanta-te e anda? Então, diante daqueles judeus, Jesus faz o paralítico andar e voltar para sua casa. Ou seja, ele recupera a sua vida, ele recupera a sua caminhada. O que é mais fácil, portanto, para Jesus? Curar o corpo, que é visível, que é material, a gente pode ter contato? Ou curar aqueles males que muitas vezes são invisíveis, que passam despercebidos, mas que causam grandes estragos na nossa vida, grandes estragos na nossa existência. Jesus, portanto, transmite aos apóstolos este poder posteriormente, após a sua ressurreição,
de perdoar os pecados. Nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, que é a raiz de todos os males da nossa vida, de todos os males da nossa existência. Se nós olharmos o nosso mundo na sua complexibilidade, nos seus problemas, nós vamos identificar que todos os males presentes no mundo de hoje são consequências do pecado de alguém. Pode ser que não dos nossos, mas de outras pessoas. Por isso, o nosso pecado ele é sempre muito perigoso, porque ele não traz mal somente para quem o faz, para a vida daqueles que o praticam, mas ele atinge todo o redor onde nós estamos. Ele pode ter até consequências mundiais, dependendo de quem o faz. Então, Jesus ele vai estender aos apóstolos, após a sua ressurreição, o poder de perdoar os pecados. Ele vai aparecer e vai dizer: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem o reterdes, eles serão retidos. E esse poder é confiado ainda mais ao sucessor de Pedro, ao príncipe dos apóstolos, quando Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra irei construir a minha igreja. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja hoje, através dos sucessores dos apóstolos, através dos sacerdotes que recebem a delegação dos sucessores dos bispos, podem perdoar os nossos pecados. Então o evangelho de hoje é também um convite a nós, para que a gente possa fazer bom uso desse sacramento da penitência. Em muitos lugares, em muitas realidades, esse sacramento vem sendo abandonado, vem sendo deixado de lado, vem sendo esquecido. E nós sabemos o quanto é importante cuidarmos não só da nossa saúde corporal, não só do nosso corpo, mas também dos males que atingem a nossa alma, que atingem o nosso espírito. Por isso Jesus nos mostra a sua preocupação com o pecado que causa tantos males na vida do homem e deixa-nos este presente, este sinal da sua presença, para que Ele mesmo, em persona Christi, através dos sacerdotes, possam perdoar os nossos pecados. Neste dia, peçamos a Deus esta graça. Primeiro, de nos reconhecermos limitados, de nos reconhecermos pecadores, de nos conhecermos necessitados da misericórdia e do amor do Pai, de nos reconhecermos necessitados dos nossos irmãos. E também a graça de, reconhecendo os nossos limites, buscar de Deus não só os milagres momentâneos, não só as curas passageiras do corpo, mas, sobretudo, a cura do nosso espírito, a cura da nossa alma. Que o Senhor nos ajude neste ímpeto, nesta caminhada. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo da Ultrafarma, na pessoa do seu presidente, o Sr. Sidney Oliveira, que, devoto do Senhor Bom Jesus, deseja levar a todo o Brasil esta forte devoção que existe há mais de 374 anos no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo. Você que está enviando o seu pedido, a sua intenção, tenha a certeza, nós estamos levando os seus pedidos, as suas preces aos pés do Bom Jesus. Nós encaminhamos aos pés do Senhor Bom Jesus cada uma das mensagens, cada um dos pedidos que nós recebemos.
Bom dia, peço orações para Heleno, Camilo e Cecília. Meu nome é Tomás. Então vamos rezar por essas intenções, rezar por este nosso irmão da cidade de São Paulo, que nos faz hoje este pedido. Bom dia, peço oração por mim, João Machado da Silva. Estou precisando muito de oração, falo da cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Nós também queremos rezar por Osmar. Ele agradece por tudo que foi concedido na sua vida, na vida da sua família, mas também pede pela alma de Durval de Oliveira Franco, que faleceu. Então, rezamos na intenção de todos os falecidos neste momento de pandemia, neste momento em que tantas pessoas perdem a sua vida por este vírus tão devastador. O Alexandre Paranhos e o Mauro Paranhos agradecem a Deus pela sua saúde, pela graça da saúde. E também pedem aqui orações por todos os seus amigos, por todos os seus familiares. Ele fala aqui do interior de São Paulo, DDD 14, mas não identifica a sua cidade. Por isso é importante que a gente identifique os nossos pedidos, as nossas mensagens. Olá, quero deixar o nome do meu avô em oração, Anísio Gonçalves da Silva Sobrinho, que está hospitalizado. E peço também por mim, Sandriele, e por Júlio Fernandes, e também pela minha enteada Yasmin Vitória e pela minha cunhada Adriele. Quem nos pede esta oração é a Sanleli Caroline Rospenberger. Ela fala do interior do Paraná, da cidade de Ponta Grossa. Então rezamos também por esses nossos irmãos. A Vânia Goulart de Paiva, ela fala da cidade de São José, Santa Catarina, pede oração por toda a sua família e também pede a graça do emprego para as suas filhas. Então, que Deus possa dar a graça do emprego a tantas pessoas que estão desempregadas, que nesse momento passam por graves, por sérias dificuldades financeiras. Peço oração pela minha saúde, pela minha família, pela saúde também da minha mãe. Quem nos pede esta oração é a Andréia Augusta. Que Deus também possa abençoar. A Ilana Cristina Gomes Canuto, da cidade de Patos, Paraíba, pede orações por sua amiga que segue internada com Covid. Então, que Deus também possa olhar por mais uma irmã hospitalizada com Covid. Em todo o Brasil, este talvez seja o maior sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. O Dirceu Estevão, de Ribeirão Pires, São Paulo, ele pede ajuda de oração para a sua saúde e também por toda a sua família. Rezemos também pelas famílias nesse momento de sofrimento e de dificuldade. Vamos nos voltar à imagem do Senhor bom Jesus. Vamos pedir dele a sua bênção, a sua intercessão por todos os que sofrem, por todos os que padecem pela pandemia do Covid-19, pelas famílias, por todos aqueles que estão desempregados, por aqueles que passam por momentos de depressão, de crise de relacionamento, de crise no casamento, pelas crianças, pelos jovens, enfim, por todos os pedidos que recebemos. Cantemos pedindo as bênçãos do Senhor bom Jesus. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo
Rezemos a sua oração. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar você, abençoar sua casa, sua família. Agradeço a sua companhia e a sua audiência nesta manhã de quinta-feira. Agradeço mais uma vez a Ultrafarma e o Sr. Sidney Oliveira pelo apoio à evangelização. E nós esperamos você amanhã, às 9h15, para juntos rezarmos a Nossa Senhora das Neves, a Mãe do Senhor Bom Jesus, para juntos rezarmos o Santo Terço. E no sábado, às 18 horas, a Santa Missa, diretamente da Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape. Que Deus abençoe você. Boa quinta-feira, bom início de mês. Nós viemos de estradas distantes e chegamos ao santo lugar. Se na fé caminharmos constantes, até o céu nós iremos chegar. Se na fé caminharmos constantes, até o céu nós iremos chegar. Paramos em meio ao caminho, venceremos distância e cansaço, se aos irmãos se amparar com carinho. Deus dá força e acompanha seus passos. Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, motive! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá! Ser consultora Sidney Oliveira ajudou muito. São produtos fáceis de vender e o lucro é muito bom. E garante uma ótima renda extra. Os preços são muito acessíveis e os benefícios são enormes. A gente vende saúde. E é um diferencial que vai além da beleza. O catálogo Sidney Oliveira já transformou a vida de muita gente. Agora é a sua vez. Seja uma consultora e comece a ganhar dinheiro.